suave, é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, mas bom dia mesmo. Graças a Deus que hoje nós estaremos mais uma vez trazendo as imagens do que foi a nossa 12ª excursão e hoje especialmente estaremos visitando Magdala, ou seja, a cidade de Maria Madalena, recém-descobertas através de descobertas arqueológicas. Essa cidade estava debaixo de montes de terra com capim e os arqueólogos foram descobrindo que ali realmente havia vestígios de uma grande cidade. Depois de terem trabalhado profundamente, encontraram resquícios de que ali estava a cidade de Magdala, ou seja, a cidade de Maria Madalena. Você pode conhecer esta cidade na próxima excursão, junho de 2022. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com estas imagens do que foi a nossa 12ª excursão recentemente realizada à Terra Santa. Então, pessoal, vamos entender o que está acontecendo aqui. Pedro e parte dos discípulos estão navegando no mar da Galileia, pescando, e aí eles ouvem pela manhã uma voz dizendo: joguem a rede ao lado direito do barco. E eles jogam a rede, tiram a rede cheia de 153 grandes peixes, depois de uma noite inteira sem pescar nada, e eles entendem que quem está aqui na praia é Jesus. Eles vêm até aqui em encontro e aí tem Jesus uma refeição preparada para eles. Essa refeição foi preparada no que a gente conhece hoje em dia, que se chama Mensa Christi, a mesa de Cristo. E essa igreja é a igreja de Mensa Christi, que foi construída por cima do local onde foi a refeição. Então eles estão sentados ali, comendo, e depois da refeição, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, claro que eu te amo. E Jesus pergunta uma segunda vez e uma terceira vez. E quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro se entristece. Por quê? Porque para um judeu, uma pergunta por 3 vezes já é meio que uma desconfiança. É uma desconfiança, mas ele entende uma coisa: o que foi 3 vezes? Ele negou, quer dizer, poucos dias antes, quando eles estavam em Jerusalém, 3 pessoas diferentes chegam para Pedro e perguntam: tu conheces? Tu está com ele? Ele vai dizer: não conheço. E por isso, na realidade, o que Jesus faz é muito bonito, porque ele podia ficar bravo com Pedro, esse me negou, não me quer mais. Não. Jesus faz questão de vir até a Galileia para encontrar com Pedro, e 3 vezes ele meio que obriga Pedro, ele sacode e diz: Pedro, tu me amas? E ele está dando uma segunda chance para Pedro. Quer dizer, isso é a segunda chance que Jesus dá para ele, para que a última coisa não seja a afirmação, a negação, e sim que a última coisa seja a afirmação de fé de Pedro, de amor de Pedro a Jesus. E por isso a última coisa vai ser essa reafirmação: sim, Senhor, eu te amo, e por isso apazigo as minhas ovelhas. E por isso a imagem que a gente vê aqui atrás é Jesus passando o cajado, e também Jesus já dá a entender, quer dizer, vocês vão ficar com as minhas ovelhas, porque eu vou embora. Ele está também vindo se despedir, porque ele diz: olha, daqui a um pouco eu não vou mais estar aqui, vocês vão cuidar das minhas ovelhas, vocês vão ser os que vão levar adiante. E outra vez aqui também ele fala da morte de Pedro, da morte sofrida que ele vai ter. E que a gente vai ver que vai acontecer depois, quando Pedro vai ser levado, quando ele vai a Roma, e ele vai ser crucificado de cabeça para baixo em Roma. E por isso esse local eu acho um local bonito, eu acho um local simbólico, que ele fala do amor de Deus por todos nós e das segundas, terceiras, quintas chances às vezes que a gente recebe, inclusive. E por isso aqui é um local de amor, de carinho, de perdão, de segundas chances. E então eu quero convidar vocês agora, quem quiser pode entrar na igreja, pode ver a Mensa Christi, onde eles fizeram a refeição. Depois que se falar mais umas palavras aqui. Eu só dar uma palavrinha aqui rápido. A gente teve hoje de manhã no Mar da Galileia, fez um passeio lá, né? Falamos um pouquinho sobre o início de tudo. É ali onde Cristo encontra Pedro, faz o chamado para Pedro.
E o chamado de Cristo para Pedro acontece quando ele faz aquele primeiro milagre, né? Fazendo Pedro pegar peixes. E ali é o início, quando Cristo diz, você vai me seguir, você agora vai ser pescador de homens, e Pedro começa a seguir. No meio do caminho, Pedro nega Jesus. No meio da história da vida de Pedro, Pedro agora dá as costas para Cristo, nega. Cristo morre. Antes de ressuscitar, Pedro achou que tudo tinha acabado. Veja, o pecado de Pedro fez Pedro ficar cego, né? Deu uma miopia espiritual para Pedro, de maneira que ele esqueceu de toda a promessa que Cristo tinha feito. E o que é que Pedro faz? Volta a pescar. Pedro achou, veja só o que é que acontece na vida de um homem, né? Pedro achou que poderia voltar a ter a mesma vida que tinha antes de Cristo. Pedro, se você ler o Novo Testamento com bastante atenção, quando Cristo chama Pedro, você agora vai ser pescador de homens, vai me seguir. Pedro, quando vai seguir Jesus, ele deixa o barquinho amarrado e segue Cristo. Lá na frente nega Cristo, volta, pega o barquinho e volta à vida de pescador. Pedro achou que tinha acabado tudo, que aquele tinha sido um grande sonho, um momento muito bonito na sua vida, mas acabou. E de repente, onde é que Cristo reencontra Pedro? No mar. Pedro estava pescando, Jesus está na praia, No mesmo né? lugar. É o mesmo quadro pintado de novo, né? O que é que a Bíblia está nos ensinando com isso, né? Pedro voltou à estaca zero, ele voltou ao início de tudo, né? Tem uma música que diz isso, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, quero reconstruir. Aí Cristo volta, repete toda a cena, aí prepara lá os peixes, deixa tudo pronto, né, para mostrar para Pedro que tem certas coisas que Cristo é que vai fazer por nós. Não somos nós que fazemos, Ele que faz por nós. E aí Pedro está pescando e de repente Jesus está por aqui, em algum local aqui, né, e começa a gritar, pegaram quantos peixes, quantos peixes? E não, a gente não pegou nada. De maneira que eles estavam com um barco em algum lugar ali que dava para ouvir quem estava aqui na praia falando, né? Isso. Então, e aí ele diz, joga a rede do outro lado, e jogaram e pegaram os peixes, e um dos discípulos, né, João amado, diz, é o mestre, é o mestre. Pedro, afoito do jeito que ele é, começaram a remar, né, e Pedro não teve paciência de remar, esperar o barco chegar na margem. Pedro salta do barco e já vai correndo e chega aqui todo molhado. Agora é interessante, porque Pedro, quando saltou do barco e chegou aqui todo molhado, ele chega primeiro, mas ele não diz nada. Com a sensação do remorso. Ele fica calado ali, olhando para Cristo, sabe, com a alegria de ver Jesus, mas ao mesmo tempo com medo, né? Será que ele vai dizer alguma coisa porque ele sabe o que eu fiz, né? E aí os outros discípulos chegam e vão comer os peixes, e Cristo conversa, orienta, diz algumas coisas, e Pedro calado. Até que finalmente Jesus vai perguntar a Pedro, Pedro, tu me amas? Jesus ali, eu não sei se no momento Jesus falou em grego, né? Provavelmente foi em hebraico, mas o escritor bíblico colocou em grego, e aí em grego, Cristo pergunta a Pedro, Pedro, tu me agapeias? Ele usa a palavra amor no seu sentido maior que existe, o amor de Deus. Tu me amas como Deus ama? Aí Pedro olha para Jesus assim, aí diz, Senhor, eu te filos, eu te amo como um irmão, eu não consigo amar como Deus ama. Aí Cristo pergunta a segunda vez, tu me agapeias? Aí Pedro assim, já constrangido demais, eu te filos, né? Aí Jesus pergunta a terceira vez, baixando agora o nível, Pedro, tu me filas? Aí tu sabes, Senhor, que eu te filos, que eu te amo como um irmão. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que Cristo não joga na nossa cara os nossos erros, mas Ele está pronto para nos perdoar. Isso nos ensina
que Cristo conhece nossas limitações. Talvez você não consiga amar a Deus como Deus lhe ama. Ame Ele com tudo que você tem, com tudo que você é. Você tem um amor ágape para dar a Deus, então dê. Você tem um amor filos para dar a Deus, então dê. Agora dê tudo de si. Dê tudo de si para o Senhor. Esse local nos lembra isso, né? Cristo restaura, né? E Cristo olha para Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Né? Foi aqui que tudo recomeçou, né? Se lá as coisas começaram, aqui nós temos o recomeço de todas as coisas, né? Se você quiser orar, ter um tempinho aí, uns 5 minutinhos para orar e talvez ajustar a sua vida com Cristo, do jeito que a vida de Pedro com Cristo foi ajustada. Esse é o local e essa é a hora. A gente vai para o Rio Jordão, onde ele sai do Mar da Galileia e começa a fluir em direção ao Mar Morto. Mas claro, o Rio Jordão ele é longo, são muitos e muitos e muitos quilômetros até chegar ao Mar Morto. A gente vai no lugar logo que ele desemboca. E agora, pessoal, eu queria falar para vocês um pouco sobre o Rio Jordão. Alguém tem uma Bíblia em mãos? Quer abrir para mim? Marcos capítulo 1, versículo 9. Veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Pessoal, super curtinho, mas olhem que importante essa passagem. Jesus, ele viveu 33 anos no total. Quantos anos são os anos de ministério? 3. Pessoal, 30 anos Jesus vai viver como filho de José e Maria, o filho do carpinteiro daquela cidadezinha sem nenhuma importância de Nazaré. E de repente, milagre, 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 milagre. Os anos de ministério de Jesus são extremamente intensivos. O que é o divisor de águas da vida de Jesus? O batismo. São 30 anos de silêncio
e de repente Jesus entra nas águas do Rio Jordão e ele vai ser batizado por João Batista. E quando ele sai, quem está ali? Jesus saindo da água, o Espírito Santo na forma de uma pomba e a voz do Pai dizendo: esse é o meu Filho amado. Pessoal, em que outro momento da Bíblia a gente vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, presentes aos olhos de todos? Porque pensa, as outras pessoas que estavam ali para ser batizadas por João também estão assistindo. Quer dizer, é um momento único na Bíblia. E é um momento tão importante que vai mudar a vida de Jesus e vai mudar, por consequência, a história da humanidade. Porque do Rio Jordão, Jesus ele vai sair, ele vai para onde? Para o deserto. Ele vai passar a tentação no deserto e depois ele volta para Galileia. E aí ele começa a vida pública dele. Aí o primeiro milagre em Caná, transformando água em vinho, e aí começa. E aí vai, milagre, ele dá um sermão aqui, um sermão ali. Porque pensem, quantos milagres Jesus fez? Quantos sermões Jesus deu? Quantas coisas Jesus fez em 3 anos? É muitíssima coisa. E não só isso, o que está registrado é muito pouca coisa. Porque tem várias vezes na Bíblia que diz: olha, Jesus fez isso, e o resto é tanta coisa que a gente não tem nem como escrever nesse livro. Então, quer dizer, o Rio Jordão vai ser um divisor de águas e ele é um local de mudança por isso. Então, quando a gente vai no Rio Jordão, outra vez aqui, pelo que a gente entendeu, todo mundo já é batizado, certo? Todo mundo já é batizado. Mas levem o Rio Jordão como um local de mudança. Quer dizer, todo mundo tem aqui, todo mundo sabe dentro de si alguma coisa que precisa melhorar, que é na sua questão, na sua conexão com Deus, com a sua família, com planos para o futuro que a gente sempre vai adiando. Então talvez pensem em alguma coisa que vocês gostariam de que seja diferente. No momento que vocês chegam ao Rio Jordão e no momento que vocês saem do Rio Jordão, que diferença a gente quer na nossa vida? O que a gente quer de diferente? Que, outra vez, vocês vão sair diferente de Israel. Ninguém vai chegar em Israel e sair igual. Então, vamos agora pensar numa questão prática, o que a gente quer. Então, vou fazer agora um pouco de silêncio. Cada um pode pensar em si, o que quer. Quem quiser compartilhar alguma coisa ao longo da viagem, o microfone sempre está aberto. Mas essa viagem, pessoal, é uma questão pessoal. Quer dizer, cada um sabe da sua conexão com Deus, cada um sabe dos seus desafios, cada um sabe tanta coisa. Então, pessoal, pensa alguém que vive aqui e olha como Israel é seguro, como Israel é bonito, como Israel é desenvolvido, tem uma economia forte, tem emprego. E as pessoas olham para os países vizinhos e tu olha para o Egito, um país com muita pobreza, com muita desigualdade. Tu olha para a Síria, num conflito civil. Tu olha para o Líbano, não tem liberdade de expressão, tem censura. Na Jordânia também tem censura. Quer dizer, tu olha para todos os países da região, Iraque, Israel, Líbia. Israel é um paraíso no meio. Se tu olhar não só os nossos vizinhos de fronteira, mas o resto da região, como o pastor está falando, quer dizer, a gente tem a Líbia aqui perto, Marrocos aqui perto, Irã, o Iraque, o Iêmen, guerra civil. Quer dizer, pensem o que é viver nessa região e olhar para Israel e dizer: olha, eu gosto desse lugar. Eu gosto de viver aqui porque eu tenho segurança. Eu gosto de viver aqui porque eu tenho o direito de ser religioso da religião que eu quiser, mas também tenho o direito de não ser religioso. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Eu tenho o direito de ter um emprego decente, de viver bem. E por isso muita gente, israelenses, judeus e não judeus, estão dispostos a ir para o exército defender a única democracia do Oriente Médio. No Brasil, é que hoje em dia a gente está acostumado com uma democracia no Brasil. Mas tem muita gente aqui que viveu pela ditadura militar. Não foi um período muito divertido, provavelmente. Pensem que todos os países vizinhos, o que eles conhecem são ditaduras. São gerações e gerações e gerações de ditadura. A Jordânia é um rei, não tem escolha. E outros países não têm democracias não verdadeiras, que nem o Egito. O Egito tem eleições, mas tu não vota em quem tu quer. Então, que nem a Rússia também. A Rússia é uma democracia, mas o Putin vai ganhar a próxima eleição. E a próxima e a próxima. Então aqui a gente vê que o Oriente Médio, democracia é uma coisa rara. E infelizmente, fora de Israel, a maior parte do pessoal não tem direitos
civis e direitos religiosos plenos. A Autoridade Palestina não é um país, nunca foi. Eles são hoje em dia, e desde os anos 90, eles são uma zona auto-administrada. Quer dizer que eles recolhem os próprios impostos, têm o próprio sistema de saúde e tem o próprio sistema de governo. E eles têm um presidente que se chama Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen. Também é democracia, pessoal? O que vocês acham? Não. A última eleição que teve na Autoridade Palestina, sabe quando foi? 2005. Foi quando o Abu Mazen ganhou, e desde 2005 eles não têm eleição. O pessoal tinha falando de 15 anos sem eleição. E agora o pessoal estava pedindo e o Mahmoud Abbas não estava muito afim de deixar, porque ele sabe que ele não é popular e tem uma boa chance de ele perder se tiver eleições, então a melhor maneira de não perder uma eleição é não fazer uma. Ele disse que talvez ia deixar fazer eleições para o parlamento, mas que não ia ter eleição para presidente, só que ia mudar os parlamentares. Quer dizer, pense o que é viver no caso um país, mas num território onde, assim, tu não sabe quando é que vão ser as próximas eleições. E não sabe se o Mahmoud Abbas vai ficar 1 ano ou se ele vai ficar mais 30 anos no poder. Provavelmente não vai ser mais 30 anos, porque ele não tem tanta boa força política, mas é o caso, quer dizer, a Autoridade Palestina não tem eleições. E também, um governo bem corrupto. Não só no Brasil tem corrupção. O Irã está enfrentando uma crise agora também. Agora o Irã também. O Irã tá... Porque é o seguinte, a gente tem uma visão do Irã como um país ruim. A gente olha o Irã, pessoal, o Irã é um dos países mais ricos e mais desenvolvidos do Oriente Médio. Até 1979 tinham voos direto todos os dias, Teherã, Tel Aviv. Teherã é a capital do Irã. Então tinha voos do Irã para Israel todos os dias. A população do Irã é uma população extremamente educada. Os iranianos adoram Israel e Israel adora os iranianos. Que existiam relações muito próximas entre os dois países, relações comerciais, amigos, quer dizer, fora de Israel e fora do Irã, tem comunidades judaicas e comunidades iranianas vivendo juntos. Quer dizer, eu morava em Londres, os vizinhos de baixo eram iranianos e a gente se dava muito bem, porque as populações se gostam. O que acontece é que em 1979 teve um golpe e um grupo de radicais subiu o poder, que são os ayatollahs. E eles odeiam Israel. Não o Irã odeia Israel, os ayatollahs odeiam Israel, porque é diferente. Então, o próprio país, ele está sobre regime não democrático, um regime de uma teocracia desde 1979. E eles estão destruindo o país. Eles pegam dinheiro do país, em vez de investir em escola, em vez de investir em educação, o que eles fazem? Investem em terrorismo. Eles mandam dinheiro para terroristas lutarem no Oriente Médio inteiro. E a população diz, por que vocês estão mandando nosso dinheiro para lutar contra outros países? Por que vocês estão investindo milhões para construir uma arma nuclear? Primeiro, gastando nosso dinheiro, e segundo, fazendo que os países do mundo não tenham relações com o Irã. Pensem que o Irã está fechado. Tem boicotes e boicotes, boa parte dos países do mundo boicotam o Irã e não fazem relações econômicas e diplomáticas com o Irã. Por quê? Porque estão fazendo uma bomba nuclear e a população olha e diz, o que eu tenho a ver com a guerra com Israel? O que eu tenho a ver com essa bomba nuclear? Eu quero poder viajar, eu quero poder sair do meu país, eu quero poder ter um negócio, eu quero poder vender palito de dente para o Brasil, eu quero poder ter relações econômicas. E a população é refém de um governo extremamente anti-Israel. E por isso a população do Irã está extremamente descontente, por isso tem protestos. Vira e mexe, a cada 2, 3 anos tem protestos no Irã, e agora estavam acontecendo. E o Irã simplesmente desligou a internet no país. Isso é possível de fazer. Porque boa parte dos protestos eles são chamados através de redes sociais. Que nem no Brasil, quando tinha as manifestações a favor do impeachment, né, elas eram chamadas em eventos no Facebook e no Instagram. Então o país simplesmente desligou a internet. Matou já bastante gente, mandou muita gente para prisão. Então, viver numa ditadura teocrática não é divertido. Mas a gente tem uma esperança que o Irã consiga
mudar, porque Ilha pode mudar, porque a população do Ilha é extremamente educada, extremamente inteligente, então a gente espera que eles consigam mudar isso. Mas infelizmente isso vai acabar numa guerra civil, provavelmente, antes de terminar de uma maneira pacífica. Shalom in Roma, Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael, Ve'imru Amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom. Do versículo 1 ao 3, que diz: Depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, altos funcionários de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com seus bens. Então, Jesus ele está aqui viajando pela Galileia, outra vez o centro dele é em Cafarnaum, mas ele passa de cidade em cidade e onde ele passa as pessoas veem as maravilhas, os milagres que ele faz. E muitos também começam a seguir ele. E agora pensem que onde Jesus vai as multidões vão atrás. E Jesus ele vem até aqui, até Magdala, e aqui vai ser onde ele vai encontrar Maria de Magdala, Maria Madalena, e ele vai tirar os 7 demônios dela e ela vai passar a ser uma seguidora dele, e não qualquer seguidora, quer dizer, a gente vai ver que Maria Madalena está até o final com ele, enquanto muita gente talvez, porque quando no dia a dia tu tem opções, quer dizer, tu tem a tua fé, mas tu tem as contas a pagar, tu tem a tua fé e tu tem agora filho para cuidar, tu tem a tua fé, mas tá frio, tem tanta coisa. E Maria Madalena, por isso muita gente deixa Jesus ao longo do caminho também. Muita gente se junta e muita gente também fica para trás. E Maria Madalena não, ela vai seguir com ele todo o tempo. E por isso Maria Madalena segue com ele até Jerusalém. E ela vai estar presente no momento da crucificação. Quem vai estar presente no momento da crucificação, além de Maria Madalena? Maria, mãe de Jesus, e João. Eu só tenho que agradecer a todos quantos estiveram conosco. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por